Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre a colocação pronominal, beleza? Que é o assunto que estávamos estudando na nossa última aula. Ainda temos algumas regras que precisamos seguir, que eu preciso especificar para vocês antes de finalizarmos esse assunto. Tá bom? Acredito que seja a nossa última aula sobre esse assunto. Depois trabalharemos apenas algumas atividades, alguns exercícios sobre esse assunto, tá bom? Para ajudá-los a fixar o conteúdo na mente. Beleza, pessoal? Como eu entendo que vocês precisam fixá-los, pois é muita informação. É um assunto um pouco complicado, considerando que a gente não tem costume de usar os pronomes oblíquos. Normalmente nós usamos os pronomes retos quando deveríamos usar os pronomes oblíquos. Então isso causa um certo tipo de confusão, né? Quando a gente se depara com algo novo, algo que a gente não estava acostumado, tem esse tipo de confusão, tá, pessoal? Mas não se preocupem, nós iremos analisar com cuidado, vamos fazer esse exercício que vai ajudar vocês a fixar, tá bom? Então, antes da gente iniciar oficialmente a nossa aula, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui. Não vamos utilizar o nosso livro hoje, tá, pessoal? Não precisaremos do auxílio do livro, precisaremos apenas de um auxílio aqui, alguns conteúdos em nosso quadro virtual, beleza? Então, eu vou colocar o cabeçalho aqui para darmos início à nossa aula. Pronto, pessoal, escrito o quadro, vamos dar continuidade à nossa aula, beleza? Gente, eu já expliquei para vocês o que são os pronomes oblíquos, tá bom? Já expliquei quando vocês devem utilizá-lo, mas ficou uma parte em aberta que eu preferi deixar por último para explicar para vocês. Eu vou colocar aqui a tabela de verbos, de pronomes novamente, que eu preciso mostrar algo muito importante para vocês. Prestem atenção aqui. Pronto, pessoal. Então, como eu estava explicando para vocês, eu recoloquei a tabela aqui dos pronomes, tá? Mais uma vez, para que a gente possa fazer uma outra análise. Eu fiquei de explicar para vocês, pessoal, esses dois pronomes aqui, ó, que eu vou sublinhar aqui para vocês.
Faltou explicar esse lhe, tá bom? E o lhes. A gente não chegou a utilizar nenhum desses dois pronomes aí. Professor, quando é que eu vou utilizar esse lhe e lhes? Eu sei que eu vou utilizar o o e o a, né? E o os e o as, quando o pronome ele ou ela, ou eles ou elas, assumirem a função de objeto, tá bom? E objeto direto. Pessoal, a diferença desse lhe para lhes é o seguinte: você vai utilizá-lo, tá bom? Quando o objeto estiver na função de objeto indireto. Lembra lá no começo, pessoal, que a gente estudou objeto direto e objeto indireto? Eu expliquei isso para vocês, não foi? Eu expliquei. Tanto é que a gente viu regência verbal, não foi? A gente viu aí os verbos que precisam de um complemento, que vem seguido de uma preposição. Então, o objeto direto, pessoal, o objeto direto, ele vem logo após o verbo, sem auxílio de preposição. Por exemplo, eu comi a carne. Pronto. Eu comi a carne. Beleza? Então, aqui eu tenho um objeto, a carne, e não vem seguido de auxílio de preposição. Mas o objeto indireto, ele precisa de uma preposição para acompanhar o seu objeto. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu assisti ao programa. Então, eu assisti ao programa. Veja que o programa, ele precisa vir com a preposição a. Muita gente fala assim, eu assisti o programa. Está errado, tá, gente? Só para constar aqui, isso está errado. O certo é eu assisti ao programa. Beleza? Eu assisti ao programa. Esse é o correto. E muita gente erra isso, porque não sabe que o verbo assistir, ele leva a regência a. Ele precisa desse azinho aí para completar o seu significado. Tá bom? Ele precisa desse azinho aí. Então, o certo é eu assisti ao programa. Beleza? Esse é o correto. Ok? Então, quando o professor, ok, eu entendi, lembrei, objeto direto, objeto indireto. O que é que isso tem a ver com os pronomes oblíquos? Você vai usar lhe e lhes, pessoal, quando você quiser usar o ele ou ela, ou eles ou elas, na função de objeto indireto, tá bom? E a função de objeto indireto. Por exemplo, ele me comprou um carro. Ele me comprou um carro. Aqui, pessoal, eu tenho dois objetos. Eu tenho me e eu tenho um carro. Eu tenho o objeto direto. Deixa eu colocar aqui. Objeto direto. Da cor aqui. Direto. E eu tenho o objeto indireto. Professor, qual é a diferença? A gente já viu, eu vou explicar para vocês agora, nesse caso aqui, porque um é objeto direto e porque o outro é objeto indireto. Objeto direto e objeto indireto. Por que, professor? Não tem nenhuma preposição aqui, ó, no me. Por que esse aqui é objeto indireto? Porque, pessoal, se a gente fosse reestruturar essa frase, ficaria: ele comprou um carro para mim. Viu como é que ficou? Então, ele comprou o quê? Um carro. Então, um carro é um objeto direto. Ele comprou um carro para quem? Para mim. Eu sou o objeto indireto, ou seja, o carro foi o que ele comprou, foi quem recebeu a ação, que é o objeto direto, e mim, né, caso sou eu, foi quem recebeu a ação. Tá bom? Quem recebeu essa ação, ou seja, para quem ele comprou o carro para mim. Então, nesse tipo de estrutura aqui, pessoal, a gente pode fazer isso aqui, ó. Ao invés de você colocar ele comprou um carro para mim, ele me comprou um carro. Isso é totalmente possível, sabia? Ele me comprou um carro. A mesma coisa seria, nós o vendemos uma van. Não, nós vendemos um ônibus. Uma van, sei lá. Um ônibus. Então, nós o vendemos um ônibus. Ó, isso aqui está errado. Por que está errado, pessoal? É aí que eu vou explicar para vocês agora. O certo seria, nós lhe vendemos um ônibus. Por que, professor, não poderia usar o aqui? Eu não quis dizer, nós vendemos o ônibus
para ele. Aí eu não poderia substituir isso aqui e colocar um pronome objetivo? Pode, pessoal, mas é aí que entra a questão. Todas as vezes que o pronome objetivo, que você quiser usar o o ou a como objeto indireto, você vai substituir pelo lhe. Então, o certo aqui seria nós lhe vendemos um ônibus. Caso você fique com dúvida quanto a isso, é só você pensar o seguinte, é só você reestruturar a frase, tá bom? Nós vendemos o ônibus para ele ou para ela. Se ficar assim, então você não pode usar nós o vendemos. Tem que ser nós lhe vendemos, tá bom? Isso quer dizer, pessoal, que o o e o a, o pronome o e a, o pronome oblíquo, que equivale a ele e a ela, e os e as, que equivale a eles e a elas, não pode ser usado na função de objeto direto. Só pode ser, perdão, na função de objeto indireto. Só pode ser usado na função de objeto direto, tá bom? Só pode ser usado na função de objeto direto. Então, todas as vezes que você for usar o ou a, ou os e o as, na função de objeto indireto, que é o caso aqui, ó, ele me comprou um carro, nós vendemos, você vai substituir por lhe, se for singular, ou por lhes, se for plural. Então, nós lhe vendemos um ônibus. É a mesma coisa que dizer nós vendemos um ônibus para ele. É exatamente a mesma coisa, não muda nada. Entendeu, pessoal? Nós vendemos um ônibus e nós vendemos um ônibus para ele. Temos exatamente aí o mesmo significado. Tá bom, pessoal? Pronto. Então, quando vocês estiverem com dúvida, é só vocês fazerem essa alteração aí. Tá? Então, o lhe e o lhes só pode ser usado na função de objeto indireto. E o o e o a, o os e o as, pode ser usado apenas na função de objeto direto, tá bom? Professor, isso se aplica para os outros pronomes? Mi, ti, nos, vos? Não. Os outros pronomes podem ser usados em ambas as formas, tanto na forma de objeto direto quanto na forma de objeto indireto. Por exemplo, aqui, ó, ele me comprou um carro. Veja que eu usei, ó, essa aqui, ó, me. Tá bom? Não mudou. Ele me comprou um carro. A mesma coisa, ó. Ele te comprou um carro. Ó, não muda. Esses dois pronomes, o restante dos pronomes não fazem distinção. Eles podem ser usados na função tanto de objeto direto quanto na função de objeto indireto. Ó, ele me comprou um carro, ele te comprou um carro, ele nos comprou um carro, tá? Está perfeitamente correto. Perfeitamente aceitável, tá? Ele nos comprou um carro. Perfeitamente correto, perfeitamente aceitável. Tá, gente? Então, temos aí a diferença dos pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos direto e pronomes oblíquos indiretos. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, quando é que vocês vão utilizar esse ie e esse yes? Esse é o uso correto deles. Beleza? Pronto. Finalizamos essa primeira parte aqui agora. Eu vou deixar aí um minutinho e meio para vocês copiarem e passarem essa informação para o caderno de vocês. Tá bom? Um minuto aí, copiem e vou colocar mais outra anotação aqui, tá bom? Para vocês copiarem e no caderno de vocês. Bom, copiem, pessoal, passem para o caderno de vocês, que eu vou, em seguida aqui, continuar a explicação, tá bom?
Pós-apocalipse? Não, não precisa não. Precisa não. Então, pessoal, vamos lá. Agora eu vou explicar a segunda parte do assunto para vocês. Expliquei o uso do lhe e do lhes, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês sobre a questão dos pronomes átomos, tá bom? Pronomes átomos, pronomes oblíquos. Professor, ainda tem mais, professor, desse pronome oblíquo? Meu Deus do céu, ainda tem mais? Tem, pessoal, ainda tem mais. O que a gente estudou aí foram os pronomes oblíquos átomos. Agora a gente vai estudar os pronomes oblíquos tônicos. Como assim tônicos, professor? É apenas uma classificação, pessoal, que a gente dá, tá? Esses átomos aqui, eles podem ser usados tanto na função de objeto direto quanto indireto, como vocês viram. Já os pronomes tônicos, pessoal, eles só são usados depois de preposições, tá? Não se preocupe que essa é a parte mais fácil do assunto, beleza? Os pronomes átomos, vou colocar aqui para vocês a separação. Deixar bem bonitinho aqui, para vocês verem aí a divisão, como é que fica. Átomos e tônicos. Átomos, a gente tem mi, a gente tem ti, a gente tem u, pois é, uia. E agora os tônicos. Pronto, pessoal. Como vocês puderam perceber, os únicos que mudam são mim e ti. O resto continua a mesma coisa, tá? Dos pronomes retos. Esses tônicos, pessoal, pronomes tônicos, vocês vão utilizar após as preposições. Os pronomes, deixa eu colocar aqui, os pronomes oblíquos tônicos são usados unicamente após preposições, tá bom? Preposições. Ou seja, ele deu a casa para mim. Ele deu a casa para ele. Ele... Vou mudar o exemplo aqui. Ele me levou a ela. Nós assistimos a ti. Ok? Então, os pronomes oblíquos tônicos, pessoal, eles são usados após preposições. Então, a gente tem aí, ó, para, que é uma preposição. A gente tem a, que é uma preposição. A gente tem também a, também, que é outra preposição, tá bom? É por isso que é errado você falar ele te deu, ou então ele me deu. Está errado, pessoal. Porque aqui, ó, a gente não vê o uso de nenhuma preposição. Não tem nenhuma preposição aí, tá? Não tem preposição aqui, ó. Então, o certo é ele te deu e ele me deu, tá bom? Agora, se você quiser dizer ele deu uma casa para mim, aí está certo. Ele deu uma casa para ti, aí também está certo, entendeu? Só podemos usar os pronomes oblíquos tônicos após o uso de preposições, tá bom? Apenas unicamente após o uso de
preposições. O que é bom é que os únicos que vão adotar uma forma diferente são mim e ti. O resto continua a mesma coisa. Continua a forma reta, pronome reto. Eles voltam para a forma reta, tá? São os únicos que vão mudar. Beleza, pessoal? Pronto. Então, a gente fez aí uma análise dos pronomes tônicos e pronomes átomos. Pode ir já? Ok, pessoal? Então, como eu expliquei para vocês, as únicas coisas que vão mudar são essas. Então, hoje, para finalizar, a gente fez aí uma análise do pronome he e do pronome yes. A gente fez outra análise aí do pronome, dos pronomes átomos e pronomes tônicos. Realizaram uma cópia aí e coloquei alguns exemplos para vocês. Só sublinhar esses exemplos aqui. Ó, temos aqui preposição e temos aqui outra preposição. Tá bom? Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante. Quando você quiser formar a frase desse tipo aqui, ó, ele te comprou um carro, nesse caso você tem que usar o pronome átomo, tá? Te, e não te comprou. Porque aqui não está vindo antes de preposição, não tem preposição aqui. Agora, se você reestruturar a frase e colocar ele comprou um carro para ti, aí é outra coisa. Aí você tem que usar a forma tônica, tá bom? Tem que usar a forma tônica. E aqui a forma átona, tá bom? Porque aqui tem uma preposição, aqui não tem. Então, tome muito cuidado com isso aí. Beleza, pessoal? Gente, eu sei que é um assunto complicado, mas se vocês prestarem atenção na aula, vocês com certeza vão entender. Aconselho que vocês revejam quantas vezes for necessária para conseguir absorver todo o conteúdo do assunto, tá bom? Ficamos por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana, um bom descanso, tá, pessoal? Vou deixar aqui na tela também um minutinho para vocês copiarem e tudo que foi, eu anotei aí, tá bom? E qualquer outra observação extra que vocês queiram, anotar. Caso vocês queiram anotar alguma coisa aí importante também, que vocês achariam que vale menção, podem colocar também, tá? Então, primeira parte aqui, vocês já copiaram, e agora eu vou deixar mais um minutinho para vocês copiarem aqui, beleza? Não esqueçam de passar para o caderno de vocês, pratiquem isso aí no livro de vocês, tem alguns exercícios. Na próxima aula, a gente vai realizar apenas exercícios para finalizarmos esse assunto. Tá bom, gente? Prazer estar aqui novamente com vocês, desejo a vocês uma ótima semana, um bom descanso para todos, tá bom? Durmam, descansem e nos vemos na nossa próxima aula com mais conteúdo para finalizarmos esse tão bendito assunto, né, pessoal? Fiquem com Deus, tá? Tenham uma ótima semana, bom descanso e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Vou deixar aqui e depois eu vou finalizar a aula, tá bom? Até a próxima.